No vídeo de hoje vamos ver as pessoas que cometeram um grande erro e pagaram muito caro, pois se arrependeram muito por isso. Sejam bem-vindos ao Fatos Mais, o erro caro de Fred Merkle. Fred Merkle era a primeira base do New York Giants e, em 23 de setembro de 1908, ele ficou famoso por um erro custoso conhecido como Merkle's Boner. O jogo era contra o Chicago Cubs e os Giants estavam numa posição crucial. Depois que Merkle conseguiu uma rebatida simples, parecia que ele havia impulsionado a corrida da vitória. Porém, Merkle não tocou a segunda base. Pensando que o jogo terminara, ele saiu do campo assim que a corrida do ponto da vitória cruzou o home plate. Contudo, o segunda base dos Cubs, Johnny Evers, foi rápido em notar o erro. Ele recuperou a bola do árbitro e eliminou Merkle na segunda base. Esse erro fez com que a partida fosse declarada como empate, e os Giants acabaram perdendo o campeonato para os Cubs. Essa jogada continua sendo um dos momentos mais comentados na história do beisebol, fazendo o nome de Merkle ser muitas vezes associado ao termo bonehead. Infelizmente, esse engano o assombrou pelo resto da carreira. Antes de prosseguirmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho de notificações agora mesmo. A ousada invasão de Michael Fagan ao Palácio Real. Michael Fagan virou manchete em 1982 ao conseguir invadir o Palácio de Buckingham e chegar ao quarto da Rainha Elizabeth II. Sua audácia chocou o mundo. Fagan, um britânico, burlou a segurança do palácio, que incluía alarmes e cercas com arame farpado. Ele escalou um cano de drenagem e, embora sensores detectassem sua presença, a polícia achou que os alarmes estavam com defeito e os desativou. Ele perambulou pelo palácio, chegando a quebrar um cinzeiro de vidro e cortar a mão antes de alcançar os aposentos privados da rainha por volta das 7 horas da manhã. Ele acordou a rainha Elizabeth e iniciou uma conversa estranha com ela, expressando queixas pessoais e insatisfação com o governo. Aparentemente, a rainha, mantendo-se calma, conversou com ele por cerca de 10 minutos, antes de a segurança finalmente chegar. Fagan mais tarde alegou que essa não foi a primeira vez que invadiu o palácio, dizendo que isso mostrava o quão facilmente ele podia escapar da segurança real. Roy Sullivan, o para-raios humano. Roy Sullivan, guarda florestal no Parque Nacional de Shenandoah, na Virgínia, detém o recorde mundial do Guinness de pessoa mais vezes atingida por raios. Entre 1942 e 1977, ele sobreviveu a 7 raios. Na época, as chances de isso acontecer eram de 1 em 700 mil, o que lhe rendeu o apelido de para-raios humano. A primeira vez que foi atingido ocorreu em 1942, quando ele procurava abrigo numa torre de observação durante uma tempestade. Mas, ao decidir correr para fora, foi atingido. Em 1969, foi atingido de novo enquanto dirigia seu caminhão. Mesmo com a carroceria metálica, a eletricidade atravessou a janela. E isso continuou nos anos seguintes, atingindo-o no quintal em 1970 e outra vez em 1972, 1973, 1976 e 1977. Incrivelmente, Roy sobreviveu a todos os episódios, vivendo até os 71 anos. Sua história de sobrevivência extraordinária o tornou uma lenda. O trágico ataque de safari a Catherine Chappell. Catherine Chappell, americana de 29 anos, perdeu a vida num incidente trágico enquanto fazia um safari na África do Sul em 1º de junho de 2015. Ela visitava o Lion Park em Joanesburgo quando tomou a decisão fatal de abaixar o vidro do carro para fotografar um grupo de leões. Naquele instante, uma leoa esticou a pata pela janela, agarrando Catherine e ferindo-a mortalmente. Apesar de outros turistas buzinarem para espantar a leoa, o ataque foi súbito e devastador. Apesar de tentativas imediatas de socorro, Catherine não resistiu aos ferimentos antes mesmo da chegada dos paramédicos. Catherine era conhecida por suas contribuições à conservação da vida selvagem, tendo trabalhado em filmes como Godzilla e Capitão América, o Soldado Invernal.
Sua morte impactou profundamente a comunidade conservacionista. O incidente bizarro na escultura de Fernando. Em um acontecimento incomum, 22 bombeiros foram chamados para resgatar um rapaz que ficou preso em uma estátua incomum do artista peruano Fernando. A escultura, intitulada Making Love, teve uma consequência inesperada quando o garoto se arrastou para dentro dela, sem que se saiba o motivo. O resgate foi complicado, pois exigiu que os bombeiros o retirassem com cuidado de dentro da obra. Ninguém sabe ao certo por que ele decidiu escalar a escultura, mas certamente o incidente foi marcante, tanto para o público quanto para as equipes de emergência. A sobrevivência de Ricky McGee no interior da Austrália. A história de sobrevivência incrível de Ricky McGee começou em 2006, quando ele se viu preso no interior da Austrália por 71 dias. Devido a problemas mecânicos no carro, ou possivelmente sequestro por uma gangue armada, ele ficou perdido em um dos ambientes mais implacáveis do planeta. Ele sobreviveu usando habilidades de sobrevivência no mato, alimentando-se de sanguessugas, insetos, lagartos e o que mais estivesse disponível. Também bebeu água de poços e açudes, essenciais para continuar vivo, especialmente durante o período chuvoso, quando as temperaturas extremas da região podiam passar de 40 graus. A condição física dele piorou com o passar do tempo, e quando finalmente foi encontrado numa fazenda de gado remota, pesava apenas 45 quilos. Sua resiliência em meio à solidão e à adversidade se mantém como uma das mais impressionantes histórias de sobrevivência já vistas. A luta pela sobrevivência de Aron Ralston. Se você já viu o filme 127 Horas, deve conhecer a história angustiante de Aron Ralston, interpretado por James Franco. Em 2003, Aron fazia canionismo sozinho numa parte remota de Utah, quando uma rocha de 400 quilos desabou e prendeu seu braço. Sem sinal de celular e sem ninguém saber onde ele estava, Aron ficou sozinho para encarar a situação. Depois de vários dias preso, ele tomou a dolorosa decisão de amputar o próprio antebraço para se libertar. Embora essa lesão terrível parecesse inicialmente uma sentença de morte, ele conseguiu ajuda após encontrar uma família holandesa que chamou os serviços de emergência. A história se tornou um símbolo da vontade humana de sobreviver mesmo nas circunstâncias mais extremas. O trágico aprisionamento no navio da Marinha. Uma das histórias mais inquietantes de pessoas presas debaixo d'água envolve o destino trágico de 3 homens, Clifford Oates, Louis Coston e Ronald Endicott, que ficaram enclausurados no casco de um navio da Marinha, a 40 metros de profundidade. O navio foi lacrado conforme o protocolo para evitar que virasse. Por 16 dias angustiantes, a tripulação conseguia ouvir as batidas desesperadas dos homens pedindo ajuda dentro do casco, mas os esforços de resgate fracassaram. Apesar das tentativas de se comunicar, eles não sobreviveram. A história é um exemplo profundamente comovente de como é ficar preso sem chance de escapar, servindo de lembrete dos perigos da vida no mar. O Pesadelo de Paraquedas, de Victoria Seiler. Victoria Seiler, uma paraquedista experiente com mais de 2.600 saltos de sucesso, se viu numa situação de risco de vida durante um salto de rotina em Salisbury Plain. Tanto o paraquedas principal quanto o reserva falharam, lançando-a numa queda livre aterrorizante. Mais tarde, descobriu-se que o marido dela, sargento do exército, havia sabotado o equipamento, adulterando componentes cruciais. O motivo estava relacionado às dificuldades no casamento, e ele já havia tentado outra ação perigosa ao abrir a válvula de gás em casa, o que poderia ter causado um desastre. Apesar da sabotagem, Victoria sobreviveu à queda, embora tenha se ferido. O marido foi condenado à prisão perpétua. Victoria narrou sua experiência em programas de TV e até publicou um livro detalhando o terror e sua recuperação emocional. O ataque de chimpanzés a Andrew. O infeliz encontro de Andrew com 2 chimpanzés é um lembrete dos riscos de se interagir com animais selvagens. Ao visitar um santuário, Andrew ultrapassou uma cerca de segurança
e tentou mover uma pedra próxima à barreira elétrica, achando que isso protegeria os chimpanzés. Porém, o ato foi percebido como invasão de território por 2 chimpanzés, Amadeus e Nick, que reagiram de forma agressiva. Eles o atacaram, arrastando e ferindo-o gravemente. O incidente foi motivado pelos instintos naturais de proteção de território dos animais. Felizmente, Andrew sobreviveu ao ataque e se recuperou completamente. O caso ilustra a importância de respeitar limites ao lidar com a vida selvagem, especialmente em santuários onde os animais podem ser ainda mais territoriais. O caso inacreditável de Pam Babs no banheiro. Você pode achar estranho alguém ficar preso no banheiro, mas, para Pam Babs, essa situação foi real e assustadora. A polícia foi chamada depois que um homem relatou que Pam estava presa em seu banheiro havia mais de 2 anos. Segundo informações incomuns, Pam teria ficado tão presa que o assento do vaso sanitário grudou em sua pele. A natureza bizarra e quase inacreditável do caso atraiu a atenção tanto das autoridades quanto do público. Como uma situação tão estranha ocorreu é algo nebuloso, mas certamente o caso de Pam destaca como situações extremas podem surgir no cotidiano, ressaltando a importância de checar o bem-estar de familiares para evitar circunstâncias tão extremas. A sobrevivência na ilha de Alexander Selkirk. Em 1704, o marinheiro escocês Alexander Selkirk tomou uma decisão que mudou sua vida para sempre. Após discutir com o capitão de seu navio, o Cinque Ports, Selkirk optou por ser deixado numa ilha remota e desabitada no Pacífico Sul. Hoje chamada de Ilha Robinson Crusoe, perto da costa do Chile, a escolha de Selkirk se mostrou marcante, pois o navio acabou afundando. Sem ter como ser resgatado, ele ficou sozinho por mais de 4 anos. Selkirk sobreviveu construindo abrigo, caçando cabras e coletando frutas e verduras. Sua engenhosidade e determinação o mantiveram vivo, até ser resgatado em 2 de fevereiro de 1709 pelo navio Duke, comandado pelo capitão Woodes Rogers. O relato inspirou Daniel Defoe a escrever Robinson Crusoe, tornando-o uma figura lendária em histórias de sobrevivência. O resgate na caverna da Tailândia. Em 2018, um técnico de futebol juvenil e seus 12 jogadores saíram para uma rápida exploração de uma caverna no norte da Tailândia. O que era para ser uma breve aventura se tornou uma luta de vida ou morte quando chuvas de monção inundaram a entrada, prendendo o grupo lá dentro. Com apenas cordas e lanternas, eles suportaram a subida das águas e a falta de suprimentos. Eles sobreviveram bebendo água fresca que pingava das estalactites. Por dias, o treinador e os meninos resistiram, torcendo por um milagre. Finalmente, após mais de uma semana presos, todos foram resgatados. O evento chamou a atenção mundial e serviu como um poderoso lembrete dos perigos imprevisíveis da natureza, principalmente ao explorar territórios desconhecidos. O resgate de barco Skiff em 2016. Em 2016, 3 homens iniciaram uma jornada de remo num pequeno barco de 5,8 metros, com o objetivo de cruzar o mar. Porém, o mau tempo virou a embarcação, deixando-os encalhados numa ilha remota chamada Fanadik, localizada a centenas de quilômetros ao norte de Papua Nova Guiné. Sobreviveram por 3 longos dias, fazendo de tudo para sinalizar socorro. A sorte mudou quando um avião da Marinha, sobrevoando a região, avistou as letras HELP, escritas com folhas de palmeira na areia. Um barco local foi acionado para resgatá-los, reunindo-os rapidamente às famílias. As buscas por eles já duravam dias, com 2 navios cargueiros vasculhando a área por 17 horas e um avião da Marinha monitorando tudo. A missão foi facilitada por uma fogueira que os náufragos acenderam, tornando a ilha visível do ar. Sem isso, provavelmente não teriam sido encontrados. A história trágica de Timothy Treadwell. Conhecido como Homem-Urso, Timothy Treadwell era um entusiasmado conservacionista que passou 13 verões no Parque Nacional
Katmai, no Alasca, estudando ursos pardos. Ele se tornou próximo dos animais, frequentemente filmando seus encontros para documentários. Seu filme mais famoso, O Homem-Urso, 2005, dirigido por Werner Herzog, retrata sua vida e sua morte trágica. Em 5 de outubro de 2003, Timothy e sua namorada, Amy Hugard, foram atacados por um urso em seu acampamento. Detalhes do ataque não são claros, pois o urso envolvido nunca foi identificado, mas existe um inquietante áudio de 15 minutos capturando o som do ataque. O incidente levantou questionamentos sobre o relacionamento de Timothy com os ursos e sua preparação de segurança. O incidente de prisão sob a capa de piscina. Você talvez conheça o filme 12 Feet Deep, em que 2 irmãs ficam presas sob a capa de uma piscina pública. Na ficção, há elementos dramáticos, como o diabetes de uma das irmãs. Na vida real, o caso foi um pouco diferente. Uma adolescente na Austrália ficou presa embaixo d'água numa piscina pública quando a cobertura emperrou e ela não conseguia sair. Os serviços de emergência conseguiram resgatá-la, mas o episódio serve de lembrete de como acidentes podem ocorrer mesmo nos locais mais comuns, transformando um momento de diversão num perigo de vida. O maluco do penhasco. O rapaz, o que nossa seta vermelha está apontando. Com toda a franqueza, é um grande maluco. Ou talvez seja corajoso. De qualquer forma, a linha entre coragem e burrice para alguns é bem tênue. De modo louco, ele parece um caçador de emoções. Decidiu se pendurar na beira de um penhasco, com pouco mais do que o pé do amigo para segurar. Só isso já é suficientemente tolo, mas o amigo estava calçando apenas um chinelo comum. É fácil imaginar o que aconteceu em seguida. O chinelo escorregou do pé do amigo, o homem despencou, vítima da gravidade. Isso deveria e poderia ter sido sua morte. Felizmente, fora do campo de visão desta foto, havia um pequeno platô. O homem se chocou contra ele. Ele quebrou a coluna, quebrou todos os dentes, nunca mais andará ou mastigará novamente, mas sobreviveu. É uma lição para todos sobre as consequências sérias de grandes erros. A queda desastrosa de Jamie Molnar. Num quase fatal acidente de esqui na Suíça, o britânico Jamie Molnar passou por um momento aterrorizante ao cair em uma fenda profunda durante o esqui em Saas-Fee. Mesmo tendo recebido avisos sobre as fendas, ele calculou mal uma curva e acabou despencando 18 metros gelo adentro. A queda podia ter sido fatal, mas, por sorte, Jamie saiu virtualmente ileso. Ele conseguiu se comunicar com o irmão via rádio, assegurando que estava bem, mas precisava de ajuda para sair. A queda dramática foi captada pela GoPro de Jamie, que filmava tudo no momento do acidente. As imagens mostram ele preso na fenda, relatando com calma a seus amigos que estava gravando tudo. Foi um grande golpe de sorte, e a sobrevivência de Jamie prova sua resiliência e o valor da tecnologia moderna. O resgate em pântano que virou desastre. Imagine ficar tão preso na lama que nem mesmo um bombeiro consegue te ajudar sem ficar preso também. Foi exatamente o que ocorreu quando um homem ficou preso horizontalmente em um poço de lama profundo. A situação piorou quando um bombeiro, na tentativa de resgatá-lo, escorregou e também ficou preso. Uma equipe de resgate precisou puxar os dois usando cordas, numa operação delicada que exigiu coordenação cuidadosa. Eventualmente, ambos foram libertados, mas o homem preso acabou indo ao hospital com um quadro de hipotermia. Felizmente, recebeu alta após alguns dias. Esse incidente estranho e perigoso mostra os riscos que equipes de resgate enfrentam, mesmo em missões aparentemente simples. A cena no caixão de Ryan Reynolds em Enterrado Vivo. Ryan Reynolds é muito conhecido por sua carreira de ator, mas um de seus papéis mais tensos foi no filme Enterrado Vivo, 2010. No suspense, Ryan interpreta Paul Conroy, um homem que se vê preso dentro de um caixão de madeira, contando apenas com uma lanterna e um telefone. A cena é intensa, com Reynolds retratando o pânico e o desespero de ser enterrado vivo. Em entrevista a David Letterman, Ryan contou que a filmagem foi tão realista que ele realmente foi enterrado durante a cena.
Houve momentos em que quase desmaiou, por falta de oxigênio e pela claustrofobia. Apesar da natureza assustadora do papel, ele conseguiu transmitir toda a tensão da situação, resultando numa das performances mais memoráveis e angustiantes de sua carreira, a trágica escalada de Yasuko Namba no Everest. A japonesa Yasuko Namba, montanhista experiente, se tornou parte de um dos desastres mais mortais do Monte Everest em 1996. Naquele ano, Yasuko fez história ao se tornar a mulher mais velha, 47 anos, a chegar ao topo do Everest. Porém, sua conquista foi ofuscada pelos perigos que se seguiram. Em 10 de maio de 1996, durante a descida pós-Kume, Yasuko foi pega por uma nevasca intensa, que criou um whiteout e impediu que localizassem o acampamento. Junto ao companheiro de escalada, Beck Weathers, e ao guia Mike Groom, ela ficou retida no Colo Sul. O trio ficou sem oxigênio e, com as condições climáticas cada vez piores, Yasuko faleceu antes de ser resgatada, tornando-se uma das 8 vítimas daquele dia, no evento que ficou conhecido como o Desastre de 1996 no Monte Everest. O incidente de resgate em misturador de cimento. A ideia de ficar preso em cimento já é amedrontadora, mas foi exatamente o que aconteceu a um homem que se viu imobilizado até o peito dentro de um misturador de concreto. As autoridades foram chamadas e levaram mais de 2 horas para conduzir a operação de resgate, utilizando cordas e um arnês de tronco para puxá-lo lentamente para fora. Por fim, o homem foi retirado e levado em segurança. Felizmente sobreviveu, mas esse acidente estranho e assustador serve como alerta sobre os perigos de trabalhar com um maquinário pesado e a importância de cuidados de segurança nesse tipo de ambiente. A incrível história de sobrevivência de Anna Bogenholm no gelo. Em 20 de maio de 1999, Anna Bogenholm, norueguesa, viveu uma situação de vida ou morte após sofrer um acidente nas montanhas perto de Narvik. Enquanto esquiava, perdeu o controle e despencou sobre uma camada de gelo de 50 centímetros, ficando presa embaixo dela. Somente seus esquis e seus pés permaneceram visíveis na superfície. Quando os amigos a encontraram, Anna conseguiu achar uma bolsa de ar sob o gelo, o que a manteve consciente. Os socorristas levaram cerca de 80 minutos para chegar, e nesse intervalo Anna desmaiou, com a temperatura corporal caindo perigosamente para 13,7 graus. Ao chegar ao hospital, seu coração parou de bater, mas os médicos a reanimaram usando um dispositivo coração-pulmão. Incrivelmente, após 24 horas, o coração de Anna voltou a bater e em 12 dias ela recuperou a consciência. Sua sobrevivência é uma das mais extraordinárias recuperações médicas já registradas. Richard Nixon e o escândalo de Watergate. O escândalo de Watergate marcou um dos momentos mais sombrios da política americana. Em 8 de agosto de 1974, o presidente Richard Nixon fez um pronunciamento na TV anunciando sua renúncia, efetiva no dia seguinte, por conta da investigação de Watergate. O escândalo começou em 1972, quando ladrões foram pegos invadindo a sede do Comitê Nacional Democrata em Washington, D.C. Esses homens estavam ligados à campanha de reeleição de Nixon e a investigação revelou uma série de atividades ilegais, como escutas telefônicas e roubo de documentos. A administração de Nixon tentou encobrir o crime oferecendo subornos, pressionando o FBI e destruindo evidências. Por fim, Nixon se tornou o primeiro presidente do Severance Nielsen a renunciar ao cargo, evento que reformulou a política americana e levou a reformas importantes em transparência e responsabilidade governamental. O resgate na caverna de Panikin Plains. Em 1988, o cineasta australiano Andrew Wright e outras 15 pessoas ficaram presos numa caverna subaquática em Panikin Plains, depois de uma tempestade bloquear a entrada principal. Conhecida como um dos lugares mais perigosos para mergulho em caverna, o local ganhou o apelido de Monte Everest do mergulho em caverna. Apesar das condições severas,
Nenhum dos sobreviventes reais contava com o equipamento sofisticado mostrado no filme Santuário, 2011, que dramatizou o evento. Eles dependeram de radiocomunicação para manter contato com o mundo exterior até o resgate. O grupo passou 2 dias preso, lidando com a elevação do nível da água e o pânico crescente. Felizmente, todos foram resgatados em segurança, encerrando o pesadelo com alívio e gratidão. A sobrevivência impressionante desses mergulhadores demonstra a resiliência humana e a importância do trabalho em equipe e da preparação em situações extremas. O Wrong Way Run, de Roy Riegels. Em 1929, durante a Rose Bowl, Roy Riegels, jogador da Universidade da Califórnia, Berkeley, protagonizou um erro inesquecível, considerado um dos maiores deslizes do futebol americano. Depois de recuperar um fumble, Roy correu por 65 jardas na direção errada, rumo à própria endzone. Seu companheiro de equipe, o quarterback Benny Lom, correu atrás dele desesperadamente para impedi-lo, mas Roy não percebeu o engano até ser tarde demais. Esse erro custoso, apelidado de Wrong Way Run, contribuiu decisivamente para a derrota da Califórnia contra Georgia Tech, que venceu por 8-7. Apesar do equívoco, Roy é lembrado por seu atletismo notável e sua persistência, mas o incidente continua sendo um dos momentos mais comentados na história do futebol universitário. A sobrevivência de Blake e Neil Stanfield no Alasca. Blake e Neil Stanfield partiram para uma aventura na natureza ao longo do rio Kukok, no Alasca, quando a jornada se transformou num pesadelo. De repente, a temperatura da água caiu drasticamente e a corrente se tornou avassaladora. Enquanto tentavam escapar, formou-se uma camada de gelo na superfície, deixando-os sem ar e lutando contra a força do rio. Tudo pareceu parar no tempo enquanto eram arrastados sob o gelo. Após lutar para sobreviver, Blake conseguiu se soltar e deixou o pai para trás em busca de ajuda. Foram 5 dias sem comida até que finalmente um helicóptero chegou para o resgate. Essa história intensa ressalta tanto a beleza quanto o perigo da natureza selvagem do Alasca, além da resiliência necessária para sobreviver em condições extremas. O tornado que arremessou Matt Sutter. Quando Matt Sutter tinha 19 anos, não imaginava que a tempestade que via na TV se tornaria real e apavorante. Sentado num trailer com a avó, ele viu um tornado vindo em direção a ele. Ao correr para fechar a janela, foi sugado pelos ventos para fora do trailer. Em segundos, estava sendo levado pelo tornado. Enquanto era arremessado, uma lâmpada de vidro grande o atingiu na cabeça, deixando-o inconsciente. Meteorologistas acreditam que a inconsciência possa ter salvado sua vida, pois o corpo relaxado acompanhou o movimento do tornado, evitando destroços. Quando recuperou a consciência, ele estava num gramado, a 400 metros do trailer, ganhando o recorde da maior distância em que alguém já foi lançado por um tornado. Esse relato bizarro e milagroso é prova do poder imprevisível da natureza. O ladrão preso no ar-condicionado. Imagine tentar arrombar um estabelecimento, mas acabar preso de forma constrangedora por horas. Foi o que aconteceu a Sean, de 32 anos, ao tentar invadir o consultório de um dentista em Bayshore. Seu plano fracassou quando ficou entalado dentro do sistema de ar-condicionado por 3 horas sem conseguir se soltar. Quando essa polícia chegou, ele alegou que estava procurando seu gato, Sparkles, e que não tentava invadir o local. A explicação absurda virou motivo de piada, pois as autoridades acharam tudo ridículo. Esse evento inusitado é um exemplo clássico de um crime fracassado, no qual o ladrão é apanhado da forma mais embaraçosa possível, lembrando-nos de que criminosos às vezes se complicam nas situações mais imprevisíveis. A Friendly Fire, na Batalha de Caransebes. A Batalha de Caransebes, em 17 de setembro de 1788, durante a Guerra Austro-Turca, é famosa por um caso extraordinário de fogo amigo. Tudo começou quando um soldado de cavalaria, em patrulha em busca de tropas otomanas do outro lado do rio Timiş, encontrou um grupo de ciganos vendendo álcool. Após beberem, os soldados ficaram embriagados, gerando confusão e caos dentro das próprias fileiras.
Desorientados pela bebedeira, os soldados passaram a atirar uns nos outros, acreditando que estavam sob ataque. Esse caos auto-infligido desorganizou completamente suas operações e resultou em baixas internas. Os otomanos, aproveitando a situação, tomaram a cidade de Caransebeş quase sem resistência, deixando o exército austríaco em desordem. A Batalha de Caransebeş é frequentemente lembrada por essa instância bizarra e trágica de fogo amigo, mostrando como a confusão e o mau julgamento podem mudar drasticamente o rumo dos acontecimentos históricos. O acidente no toboágua. Toboáguas são atrações empolgantes para muitos, mas podem rapidamente se tornar situações apavorantes se algo der errado. Um adolescente viveu isso na pele quando seguiu todas as instruções para descer um toboágua, mas acabou preso na cápsula. Apesar de seguir as regras, a porta não abria, deixando-o encurralado. O jovem, já com frio e em pânico, ficou imobilizado por vários minutos, sem saber o que fazer. Felizmente, a porta foi reaberta e ele saiu do sufoco. Embora muita gente curta a adrenalina dos toboáguas, esse incidente mostra como as coisas podem ir de divertidas a assustadoras quando as medidas de segurança falham. O desaparecimento de Austin Bohannon nas Smoky Mountains. Austin Bohannon, de apenas 18 anos, enfrentou uma provação aterrorizante no Parque Nacional Great Smoky Mountains. Ele e seu padrasto se separaram na densa mata. Enquanto o padrasto encontrou o caminho de volta, Austin ficou perdido, sem conseguir retornar à trilha. Desesperado, ele subiu até o topo de um morro e gritou na esperança de ser ouvido. Embora tenha notado o som de helicópteros, a vegetação fechada impedia o avistamento. Durante 11 dias, Austin sobreviveu bebendo água e contando apenas com a própria determinação. Uma busca em larga escala foi organizada, envolvendo mais de 100 pessoas. No 11º dia, Austin emergiu da floresta sozinho, exemplificando força de vontade e tenacidade contra todas as probabilidades. A pausa para fumar mais longa da história. Os 41 horas que Nicholas White passou dentro de um elevador podem ser a pausa para fumar mais longa já registrada. Em 1999, enquanto trabalhava até tarde numa sexta-feira em Nova York, Nicholas pegou o elevador para retornar ao escritório no 39º andar. Mas logo após as portas se fecharem, o elevador travou entre 2 andares. Sem comida, sem água e sem telefone, Nicholas ficou completamente sozinho, tendo apenas cigarros para passar o tempo. Não fazia ideia se era dia ou noite. As câmeras de segurança registraram tudo, mostrando-o andar de um lado para o outro, lidando com a claustrofobia e o pânico crescente. Por fim, 2 dias depois ele foi encontrado e resgatado. Sua bizarra e estressante experiência virou um exemplo de desastre moderno e despertou discussões sobre problemas contemporâneos. A sobrevivência no deserto de Émile Lerré e sua moto Citroën. Em 1993, o francês Émile Lerré resolveu encarar uma jornada arriscada pelo deserto do Saara em seu Citroën 2CV, carro conhecido pela capacidade de enfrentar terrenos difíceis. Porém, ao colidir com uma rocha, o dano foi grave, inutilizando o motor e deixando-o isolado a quilômetros de qualquer cidade. Sem poder andar de volta por conta da distância, Emílio ficou numa situação crítica. Após uma noite no deserto, teve uma ideia engenhosa. Usando as peças quebradas do carro, construiu uma motocicleta. Durante 12 dias, Emílio trabalhou para montar a moto a partir dos destroços, conseguindo, assim, locomover-se até a civilização. Sua engenhosidade e força de vontade lhe renderam reconhecimento, além de um prêmio por habilidades de sobrevivência em um dos ambientes mais hostis do planeta. A adolescente presa entre vigas de aço. Na cidade de Xinyi, na China, uma adolescente escorregou e acabou entrando num verdadeiro pesadelo ao ficar com a perna presa entre 2 vigas de aço, com uma abertura de apenas 7,6 centímetros. O espaço era tão estreito que ela não conseguia se soltar, exigindo a presença do corpo de bombeiros.
Durante horas, os socorristas cortaram cuidadosamente as vigas para libertá-la. A garota ficou apavorada e sentindo dores, mas, graças à rápida ação dos bombeiros, foi solta. Eles tiveram de agir com cautela para protegê-la contra o calor e as faíscas do corte. Esse incidente perigoso e incomum destaca a importância da segurança, sobretudo em locais com equipamentos pesados ou em construção. Assista às próximas produções do Fatos Mais que estão aparecendo na sua tela. Compartilhe com os seus amigos e familiares e se inscreva no canal Fatos Mais.